Olá, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo. Gostaria de agradecer também à professora doutora Joama Perez e ao doutorando Seite Venturini pela orientação e colaboração nesse trabalho e à CNPq pelo auxílio e apoio. Eu sou André Molina, estarei apresentando o trabalho de título Estudo da reação de oxidação da amônia em meio alcalino em catalisadores de platina suportados em carbono e grafeno. O trabalho é dividido em 4 partes principais: introdução e objetivo, metodologia, resultados de discussão e conclusão. E na introdução eu estarei apresentando um pouco de contexto sobre a pesquisa. Bem, a reação de oxidação da amônia é bastante notória devido à sua importância em diversas situações, como remediação de águas e solos contaminados, células combustíveis, produção de hidrogênio e até sensores amperométricos. Uma das maiores áreas de pesquisa, como já citado, é a utilização de amônia como combustíveis em células combustíveis. O uso desse reagente como fonte energética é promissor se pensarmos em seus valores energéticos teóricos de energia de oxidação, sendo que a reação é apresentada abaixo. Essa reação ela tem uma carga de orientação de oxidação completa de 4,75 ampere-hora por grama, e ela é muito próxima da carga teórica da oxidação completa do metanol, que é um combustível utilizado em larga escala. A ROA ela tem uma cinética conhecida por ser desfavorável, sendo que esse é um dos fatores que impede a sua utilização em células combustíveis. Uma possível solução para esse empecilho é o uso de catalisador, que idealmente deve satisfazer uma série de requisitos, como um custo acessível, alta atividade, baixa impedância e alta estabilidade. No processo de eletrocatálise, a reação de transferência de carga ela acontece na superfície do catalisador, e a utilização de nanopartículas favorece esse tipo de reação, já que a proporção área superficial-volume é maximizada, devido à propriedade conhecida como lei do quadrado cubo. E devido à rugosidade intrínseca das nanopartículas e do carbono vulgo que é utilizado nesse trabalho, elas causam um grande aumento da área eletroquimicamente ativa em relação à área geométrica do eletrodo. Atualmente, o mecanismo mais aceito na literatura para a reação é o desenvolvido por Jancher e Maurer, onde a amônia ela é absorvida na superfície do catalisador, sequencialmente desprotonada, eventualmente formando um composto de nitrogenado intermediário, que é finalmente desidrogenado, liberando nitrogênio gasoso e elétrons. Alternativamente, a reação pode produzir átomos de nitrogênio fortemente absorvidos à superfície do catalisador, que podem atuar como desativadores da superfície. Portanto, esse trabalho ele tem como objetivo melhorar a eficiência catalítica da reação de oxidação da amônia, estudando a cinética de reação em meio alcalino e em baixas concentrações de amônia, utilizando catalisadores de platina suportados em carbono e grafeno, analisando a influência do tamanho de partícula. Bem, a metodologia do trabalho segue como o seguinte. São utilizados catalisadores comerciais de platina da marca ETEC em concentrações de 20, 30%, 30, 40 e 60% de platina massa-massa. Eles são então diluídos para concentração de 20%, utilizando carbono vulgo tratado, e são preparadas suspensões que sonicadas por 60 minutos em ultrassom, produzindo uma suspensão de nanopartículas. Então, a suspensão é despejada são despejados 8 microlitros da suspensão no catalisador, em eletrodo de carbono vítreo de área geométrica 0,196 centímetros quadrados. O eletrodo ele vai conter então, uma carga metálica de 29 microgramas de catalisador por centímetro quadrado. O contra-eletrodo utilizado é um eletrodo de carbono grafite, o de referência é um eletrodo de mercúrio, óxido de mercúrio em hidróxido de sódio 0,1 molar. Os testes em meio básico são feitos em solução de hidróxido de sódio 0,1 molar e os em meio amoniacal são realizados em concentração de 10 a menos 2 mol por litro de amônia. Os ensaios em meio alcalinos, eles são utilizados fazendo voltometria cíclicas a 20 mV por segundo, e nessa etapa, essa medida será utilizada para calcular a área eletroquimicamente ativa, segundo método dado por Nart e Vialt. Sendo que obteremos a carga da camada de hidrogênio integrando as regiões de hidrogênio, desconsiderando a influência da dupla camada, e esse valor será dividido pela carga necessária para oxidar uma monocamada de hidrogênios absorvidos, que é tomada como 210 microcoulomb por centímetro quadrado, obtendo assim a área eletroquimicamente ativa. Os estudos de regeneração de eletrodo serão realizados avaliando os picos de oxidação de amônia antes e depois de uma limpeza por cronoamperometria, utilizando a seguinte fórmula.
E os estudos de variação potencial final serão utilizados para estudar a influência dos óxidos e outras espécies absorvidas no catalisador na sua desativação. Então, seguimos para os resultados. Utilizando os dados da voltometria cíclica em meio básico sem presente amônia, conseguimos analisar o catalisador em 3 regiões bem descritas na literatura, sendo essa região de hidrogênio, a região da dupla camada e a região de óxidos, sendo que a de maior interesse para nós agora é a região de hidrogênio. Essa é constituída pelos picos de adsorção, a região catódica, explicado na equação número 8, e os de distorção da região anódica, exemplificados na equação número 9. Integrando a região anódica dos picos de hidrogênio e efetuando os cálculos explicados, calcula-se que para os eletrodos de platina 20 e platina 30, que foram os únicos possíveis de serem testados, temos as seguintes áreas: o de platina 20 com 1,09 cm² e o de platina 30, 0,93 cm². Isso já é esperado, essa diferença de tamanho para um catalisador para o outro, já que eles contêm a mesma carga metálica, só que o de platina 20 ele terá uma área de dano nanopartícula, uma área superficial maior, já que a partícula é menor em relação ao volume. Nos testes de regeneração de eletrodo, a gente consegue perceber que o catalisador se desgasta em função do número de ciclos, sendo as linhas inteiras para antes da limpeza. Podemos ver que conforme o ciclo avança, ele é desgastado. E após a limpeza, podemos ver na linha traçada rosa que ele é recuperado. O catalisador do platina 20 teve uma recuperação de 88,34% e o de platina 30 de 87,12%. Como esses valores são muito próximos entre si e não foi possível testar outros eletrodos, não podemos tratar uma conclusão sobre a recuperação desses catalisadores. Alguns autores argumentam sobre possíveis causas dessas quedas de densidade de corrente, sendo as principais hipóteses o envenenamento por nitrogênio fortemente absorvido, envenenamento por hidroxilas e espécies oxigenadas formadas na superfície, hidrogênio fortemente absorvido na superfície e difusão de transporte de massa. Zheng Fei argumenta que os óxidos formados no potencial acima de 0,8 na região de óxidos são os principais responsáveis pelo envenenamento do eletrodo. Podemos testar essa hipótese afastando o potencial final dessa região, como será feito a seguir. Pode-se ver que conforme afastamos o potencial final da região de óxidos, o desgaste da camada se torna cada vez menor, sendo que o segundo ciclo se aproxima cada vez mais do ciclo inicial. Percebe-se também que na região de hidrogênio tem uma diminuição dos picos da região catódica, e isso pode ser atribuído à falta de óxidos na camada que são reduzidos nessa região de potenciais mais baixos. Outros fatores também podem contribuir para a desativação da camada, sendo outros grandes suspeitos os átomos de nitrogênio e hidrogênio fortemente ligados à superfície. Portanto, são conduzidos estudos de variação do potencial inicial com o potencial final fixado fora da região de óxidos. Como não há mais a formação de óxidos, podemos assumir que toda a desativação do catalisador percebida é resultado de átomos como nitrogênio e hidrogênio fortemente absorvidos na camada. Podemos ver que conforme nos afastamos da região de hidrogênio, a camada se torna cada vez mais desativada. Isso pode ser justificado porque, como chegamos no pico da amônia, ocorre a formação de nitrogênio fortemente absorvido, segundo o mecanismo proposto, só que como não chegamos em potenciais mais baixos e essa reação não está no equilíbrio, não conseguimos reduzir esses átomos de hidrogênio e livrar esses espaços do catalisador que estão ocupados, impedindo a catálise de ocorrer. E as conclusões. Infelizmente, devido às condições limitadas oferecidas pela pandemia, não foi possível realizar todo o estudo proposto, portanto, as conclusões traçadas nesse estudo são limitadas. Porém, as medidas eletroquímicas realizadas oferecem dados interessantes que possibilitam entender com certa profundidade o mecanismo de reação de oxidação da amônia e sua interação com o catalisador. E com o estudo bibliográfico realizado, foi possível também verificar o potencial da reação de oxidação da amônia como fonte energética para células combustíveis, por exemplo, assim como os desafios envolvidos e barreiras a serem superadas. Portanto, eu concluo que o estudo precisa ser continuado para que possamos também atingir os objetivos, que seria traçar correlações entre o tamanho de partícula e eficiência catalítica. Muito obrigado pela atenção, esse é meu e-mail de contato,
e essas são as minhas referências.